tarde a todos. Eu queria confirmar convosco que me estão a ver e que me estão a ouvir. Vou começar por vos pedir isso, que me confirmem então se me estão a ver e a ouvir, por favor. Se me puderem confirmar, eu agradeço. Se me estão a ouvir bem, se me estão a ouvir com eco, se todo o sistema está a funcionar ou não, por favor. E agora já me estão a ouvir bem. Se me puderem confirmar, eu agradecia. Digam-me, por favor, já está operacional? Ótimo. Ainda bem. Então começo por vos desejar um excelente 2022, que passe também pela concretização dos vossos sonhos, que passe também pela concretização desta formação e que possamos fazer um caminho juntos. Portanto, que seja realmente um ano de concretizações. Dizer-vos também que normalmente esta mudança de ano para os noivos é sempre um período de muito stress, digamos assim, ou porque pretendem finalizar, digamos assim, os detalhes se o casamento já está planeado, ou porque querem começar a idealizar todo o seu casamento. Portanto, este período é realmente um período de festa, de movimento para nós também, enquanto colaboradores desta área. Hoje vamos falar especificamente dos Destination Wedding. O que é um Destination Wedding? O termo em si, o que é que significa, que cuidados devemos ter, alguns exemplos de destinos de casamento, que é aquilo que efetivamente significa. Aquilo que vos vou pedir é que ao longo do webinar, como habitualmente, caso tenham dúvidas, caso tenham questões, por favor coloquem-nas, por favor digam, e nós vamos então conversando sobre cada uma das questões. Espero ajudar-vos também naquelas que conseguir. Desta forma, começar por vos expor a questão de Destination Wedding. O que é que em português, digamos assim, na sua tradução direta, significa casamento no destino. E quando falamos de casamento no destino, podemos estar a falar de casamento no destino dentro do próprio país, e isto é muito usual, por exemplo, no Brasil, em que todo o casamento é movido para uma outra cidade, por exemplo. Poderíamos estar também a falar de Portugal, ok? Imaginando dois noivos que vivem em Lisboa, mas decidem convidar todos os seus convidados a passar alguns dias no Douro, por exemplo, e fazer o casamento no Douro. Isto também é um casamento no destino. Como pode ser também convidarmos todos os nossos convidados e viajarem connosco para Las Vegas e os noivos casam em Las Vegas. Todas estas opções são casamentos no destino. Portanto, significa que os noivos não estão a casar no local onde residem, nem próximo, e estão a obrigar todos os convidados a fazer esta deslocação. Portanto, necessariamente, logo este processo de deslocação vai aqui implicar algum conjunto de cuidados que vamos perceber que temos que ter, e portanto esse é um dos primeiros pontos que nós temos que falar também nesta sessão. Desta forma, dizer-vos, esta é a definição concreta de casamento no destino. É escolhermos um destino e em que movemos a totalidade do casamento para esse destino. Penso que aqui o conceito é extremamente simples. Naturalmente foge ao modelo tradicional, e isto é fácil para vocês perceberem, porque muitas vezes este modelo de casamento implica movimentar a totalidade das pessoas, implica viagens para a totalidade das pessoas, implica até atividades durante mais do que um dia, e portanto todo aqui um planeamento quase que turístico, quase que de umas férias para a totalidade dos convidados, e necessariamente não necessariamente, atenção, mas muitas vezes também é a oportunidade dos noivos juntarem o local da viagem com a lua de mel. Peço-vos desculpa.
Desta forma, vocês conseguem então perceber aqui o significado do casamento no destino. Penso que até aqui o conceito é claro, percebermos aqui então o conceito e aquilo que implica. Quando falamos aqui de juntar a cerimónia com a lua de mel, isto acontece muitas vezes para os destinos mais paradisíacos, mas também acontece em Portugal. Isso no último webinar em que falámos de lua de mel, falámos também da possibilidade da lua de mel em Portugal. Muitas vezes os noivos que vêm casar a Portugal, depois querem então fazer a sua lua de mel em Portugal. Portanto, estamos aqui a ver já esta mistura de conceitos dos diferentes webinars que eu penso que pode ser uma mais-valia para vocês perceberem. Vamos então aqui perceber quais as grandes diferenças e quais os principais cuidados, e isto para mim é o mais importante, é vocês perceberem quais os principais cuidados que devemos ter entre um e o outro, entre o casamento tradicional e o Destination Wedding. Quais são os principais cuidados? Não sei se já pensaram alguma vez sobre isto, se têm noção como é que funciona este mercado dos casamentos no destino. Isto é, se uns noivos vos pedissem, muito bem, nós queremos casar no México. Qual era o processo que vocês teriam de que forma é que nós conseguiríamos acompanhar estes noivos, de que forma é que nós conseguiríamos aconselhar estes noivos, quais aqui as principais diferenças em termos, enquanto organizadores que nós deveríamos ter. Têm alguma noção sobre isto? Quais são aqui as grandes diferenças? Não sei se alguém quer ir referindo algumas das grandes diferenças. De qualquer das formas, eu vou continuando a explicar para que vocês também depois possam ir acrescentando outros itens. Eu diria que aqui a principal diferença e que os noivos muitas vezes ficam logo conscientes desde o início é a lista de convidados. Necessariamente esta é uma lista de convidados diferente, esta é uma lista de convidados mais pequena, necessariamente vai ser uma cerimónia muito mais intimista e neste contexto vocês conseguem perceber desde o início e vão ter que alertar os noivos desde o início desta questão. É mesmo uma cerimónia mais intimista. Portanto, muito bem, Teresa, é isso mesmo. Em primeiro lugar, é uma cerimónia mais intimista. É mais intimista porque nós temos que selecionar alguns convidados. E porquê? Muitas vezes a razão está neste segundo ponto que vos apresento, a questão do orçamento. Isto não é uma regra, mas muitas vezes os noivos oferecem a totalidade da deslocação, do alojamento e da festa. Portanto, e se me perguntarem, é obrigatório oferecerem a totalidade, estes 3 itens? Não necessariamente. Mas normalmente os noivos, quando fazem mover os convidados, e uma vez que já reduziram a lista de convidados, asseguram e fazem eles a reserva de todos estes itens. Portanto, não estamos a falar de assegurar apenas um dia de festa ou 2 dias de festa, estamos muitas vezes a falar de ter um orçamento que implica umas férias, muitas vezes 5 dias, 6 dias no destino, com atividades. Nesse sentido, é muitas vezes necessário esta questão, termos presente esta questão do orçamento, está bem? Portanto, não é uma regra, mas é uma tendência. Depois, relativamente aqui também aos prazos, uma vez que estamos muitas vezes a falar não apenas do local da festa, estamos a falar muitas vezes de voos, estamos a falar muitas vezes de hotéis, de atividades no destino, necessariamente a antecedência tem que ser maior. E nesse sentido, por exemplo, os convites devem ser entregues com 8 a 12 meses antes da data. Isto porquê? Porque muitas vezes as pessoas têm que tirar férias e desta forma devem estar a contar com esta festa, com estas férias no destino. Portanto, todos os prazos nesta tipologia de casamento vão ser alterados quando estamos a falar no ponto de vista de planeamento. Todos os prazos vão ser antecipados necessariamente.
Depois, termos noção, muitas vezes, que vamos preparar casamentos para culturas diferentes. Isto se falarmos do Destination Wedding em Portugal, portanto, os noivos que vêm do estrangeiro casar a Portugal, estamos a falar de um novo local para esses noivos, novos hábitos para os noivos, novas formas de viver o casamento. E o modo como nós vivemos o casamento não é o mesmo modo que muitas outras culturas vivem, e portanto, muitas vezes há aqui uma simbiose entre aquilo que era o casamento no local de origem e o casamento no destino e os hábitos e costumes do destino. Portanto, estes aqui são aqui os 4 principais pontos que eu diria que temos que ter noção do ponto de vista da organização. Vamos ver mais alguns, vamos ver vantagens e desvantagens, vamos ver até detalhes que temos que pensar, mas estes são os principais pontos que vocês devem alertar os noivos quando estão a organizar este tipo de planeamento. A Teresa refere-nos aqui que normalmente nesta tipologia de casamento é provável haver uma contratação de uma wedding planner no destino. Sim, muitas vezes existe esta contratação no destino e muitas vezes existe esta contratação ponto, seja no destino ou não. Às vezes trabalhamos, por exemplo, em parceria. Posso-vos dizer, por exemplo, é muito comum os noivos brasileiros, por exemplo, têm muitas vezes o hábito de ter, quando vêm casar a Portugal, têm muitas vezes o hábito de ter a sua wedding planner no ponto de origem e a wedding planner em Portugal. Portanto, há aqui um trabalho conjunto, porque existem coisas que eles querem planear antecipadamente, mas é fundamental existir um ponto de contacto de todos os fornecedores no destino. Portanto, vemos aqui esta possibilidade e esta questão da contratação da wedding planner nos 2 pontos, está bem? Portanto, aqui em termos de diferenças, eu diria que são estas aqui as 4 principais adaptações que temos que ter do ponto de vista de organização. Depois vamos então aqui perceber as vantagens e as desvantagens deste tipo de casamento. E há aqui alguns pontos que podem ser vantagem, mas que podem ser desvantagem. Muitas vezes para os noivos é uma vantagem esta redução da lista de convidados, e quando eu vos digo que é uma vantagem, nós quando vamos casar num outro destino, os noivos não sentem a obrigatoriedade de convidar determinada pessoa que não é tão próxima. E, portanto, há aqui a possibilidade da adaptação da lista de convidados, esta redução muitas vezes pretendida pelos noivos. Em segundo lugar, a questão de conseguirmos um cenário paradisíaco. Quando falamos de um cenário paradisíaco, os noivos, quando idealizam este tipo de casamento, quase que todas as opções estão disponíveis e, portanto, há aqui a possibilidade de pensar nos mais variados destinos, muitas vezes até aqui na possibilidade de conhecer um destino que gostariam ou que sempre sonharam. Necessariamente há uma interação maior, há uma maior proximidade com os convidados, entre os noivos e os convidados. Isto porque, se nós estamos 4, 5, 6 dias em determinado destino, é como se estivéssemos a viajar com todos os nossos convidados, como se os nossos noivos estivessem a viajar durante uma semana com todos os convidados. Necessariamente vão existir várias atividades em conjunto, vão existir vários momentos em conjunto e, portanto, há aqui uma grande proximidade entre os convidados. Existe esta questão das atividades extras, que são experiências locais e que muitas vezes vêm enriquecer a viagem, vêm enriquecer o casamento e, portanto, uma vez mais, nós devemos nos preparar desta forma para quando organizamos este tipo de eventos. E depois também uma vantagem é a questão dos fornecedores e produtos locais. Existem muitos noivos que procuram Portugal enquanto destino gastronómico, enquanto destino de vinho, por exemplo. Portanto, vemos aqui a questão deste produto local, por exemplo, o vinho, ser um grande fator atrativo para os noivos casarem em Portugal.
Podemos ver outros destinos com outro tipo de fornecedores e com outro tipo de produtos. No nosso caso, temos este bom exemplo que traz muitos noivos para Portugal, felizmente. Algumas desvantagens. Aqui o número de convidados é necessariamente uma questão que pode ser vantagem no ponto de vista de redução, mas também excesso de redução, muitas vezes ou o fator distância muitas vezes não permite alguns convidados estarem presentes. Portanto, alguns convidados ficam mesmo limitados ou porque não conseguem viajar tanto tempo ou para tão longe ou por outras responsabilidades e, portanto, o facto de o casamento ser longe do destino de origem bloqueia aqui a questão da presença de alguns convidados. Uma grande desvantagem também é o facto dos noivos ou nós, wedding planners, se trabalharmos com um destino muito longínquo onde nunca organizámos um casamento, não trabalhamos com fornecedores e com equipas que conhecemos. E esta é uma desvantagem e é um ponto que depois temos sempre que trabalhar como fator surpresa, digamos assim. Aqui as dificuldades necessariamente implícitas numa organização à distância. Portanto, apesar de hoje em dia muitos dos momentos poderem ser minimizados por todo o mundo virtual e todo o mundo digital, contudo, não deixa de ser uma organização à distância e, portanto, continuamos com esta questão. E depois os custos de visitar o local antecipadamente. Necessariamente existem custos, necessariamente terá que existir no mínimo dos mínimos uma viagem antes da data do casamento, para conhecer o destino, para experimentar os pratos, para fazer quase que uma simulação do casamento, digamos assim, mas necessariamente isto implica custos e, portanto, são custos acrescidos. Portanto, fazermos o casamento num destino implica necessariamente mais custos. Alguma questão relativamente aqui às vantagens e desvantagens? Questões até este momento? Existe alguma? Digam-me, por favor, está bem? Fiquem completamente à vontade para colocar as vossas questões se esta terminologia de Destination Wedding não for para vocês algo habitual. Digam, por favor. Não há dúvidas até ao momento, então vamos então continuar. Apenas para ter a certeza, porque nem todas as pessoas têm presente este conceito e não têm noção da quantidade de pessoas que, por exemplo, vêm casar a Portugal e da quantidade de noivos que vão casar ao estrangeiro. E neste sentido, às vezes alguns destes termos não são assim tão claros para alguns colegas. Portanto, se existir alguma questão, vão-me dizendo, por favor. Mas ainda bem que está tudo esclarecido até ao momento. Portanto, vamos aqui falar de alguns cuidados a ter na organização de um casamento deste estilo. Antes de mais, temos que ter algumas noções turísticas e falei-vos disto também no último webinar relativamente à lua de mel, porque muitas vezes teremos que tratar da gestão do alojamento dos convidados e perceber se todos os convidados vão ficar no mesmo tipo de alojamento, se todos os convidados vão ter o mesmo tipo de cuidados. Portanto, quando falamos aqui de gestão de alojamento, às vezes os noivos preferem ficar num hotel diferente dos restantes convidados, outras vezes querem necessariamente que seja um único hotel para a totalidade dos convidados. Em Portugal, por exemplo, às vezes recebemos noivos que preferem fazer o aluguer de algumas casas, por exemplo, e desculpem nomear, por exemplo, na plataforma Airbnb, fazermos aqui a gestão de a reserva de alguns alojamentos deste estilo e contratarmos catering para a totalidade dos dias, para garantir mesmo esta proximidade. Portanto, percebemos aqui que só a gestão de alojamento nos vai ocupar bastante tempo e aqui diferentes tipologias. Depois, a questão dos meios de transporte. Necessariamente, se os convidados estão num destino diferente, precisam
de ter o seu meio de transporte. E aqui depende muito. Se estamos a organizar, por exemplo, um casamento no centro da cidade de Lisboa, se calhar pode ser um tipo de meio de transporte e até podemos assumir ou fazer aqui uma parceria com alguns motoristas da Uber, por exemplo. Ou podemos ter que, se for um destino mais longínquo, ter que encontrar, por exemplo, um autocarro para o destino e depois um autocarro de volta para o aeroporto. Depende aqui um bocadinho também da ideia. A ideia é que os convidados façam uma experiência de cidade ou que façam, por exemplo, uma experiência apenas de praia. E estamos a falar já de um casamento no Algarve, por exemplo. Portanto, conseguimos perceber aqui diferentes realidades e como diferentes realidades também podem dar-nos diferentes experiências. Este penso que é um bom exemplo para vocês perceberem que o nosso país tem aqui uma grande variedade de oferta e desta forma nós conseguimos perceber também que esta variedade de oferta faz com que nós tenhamos que nos adaptar a diferentes tipos de transporte. Poderão existir pessoas, por exemplo, que precisam de um tipo de transporte individual, outros que preferem até ficar com uma gestão mais autónoma no centro da cidade. Devemos sempre adaptar à tipologia de convidados e, portanto, temos aqui mais um cuidado a termos. Não estamos a falar de meios de transporte apenas para o dia do casamento, mas muitas vezes para um período mais longo. Depois a questão do idioma. Podemos pensar que muitas vezes toda a gente fala inglês hoje em dia. Na maior parte dos destinos turísticos, sim, mas existem ainda culturas que não falam inglês e, portanto, às vezes é necessário encontrarmos aqui um guia intérprete que faça este acompanhamento, alguém que faça a totalidade para que os convidados cheguem ao destino e se sintam confortáveis. Portanto, é necessário percebermos se todos os convidados conseguem, por exemplo, falar inglês ou se isto não acontece. Por exemplo, posso-vos dizer que os casamentos russos que organizei não têm este tipo não têm este tipo de facilidade e nesse sentido é um cuidado que temos que ter acrescido, apenas para vos deixar a par. Já vos falei desta questão da antecipação dos prazos, mas uma vez mais aqui os convites antecipados. E portanto este é um cuidado que nós devemos ter para garantir que vêm os convidados que nós pretendemos. E este é um cuidado que muitas vezes nós temos que alertar os noivos, que às vezes com a emoção do pedido de casamento e tudo mais, os noivos querem muito marcar o casamento rapidamente e querem muito que todo o processo seja muito rápido, mas é necessário alertarmos quando tratamos de uma viagem a necessidade de antecipação para os convidados. Aqui um pequeno cuidado que muitas vezes temos, que é preparar estas welcome bags. Muitas vezes estamos a falar de uma viagem, e se estamos a falar de uma viagem com uma temática muito específica, que é o casamento de familiares e amigos próximos, que são necessariamente, normalmente existe aqui logo uma oferta ou um contextualizar da temática no início da viagem. Portanto, logo a entrega de alguns itens até com a entrega do programa. Se me perguntassem que itens podíamos colocar neste destino, nestas malas, digamos assim, eu diria que aquilo que normalmente recebemos numa viagem, um mapa, o programa durante a totalidade dos dias, as localizações, que vai ser necessário os convidados se deslocarem, para as pessoas poderem organizar a sua semana e para também sentirem que fazem parte desta festa desde o primeiro dia. Portanto, este é um dos cuidados também que devem ter. Necessariamente dizer-vos que as lembranças são relacionadas com o destino. Tendencialmente em Portugal oferecemos itens portugueses, o mais típico e tradicionais, e estes são os itens que os noivos gostam de oferecer aos convidados e, portanto, são estes os itens também que devemos preparar e devemos pensar para este dia. Portanto, em termos de cuidados com a organização de um Destination Wedding, penso que são estes os principais cuidados que vocês devem ter e
São estas as principais diferenças face a um casamento normal, ou um casamento tradicional, que é aquele que estamos a estudar ao longo de toda a nossa formação. Portanto, este é sem dúvida, até aqui são sem dúvidas os principais cuidados que nós devemos ter. Não sei se tem alguma questão até aqui que eu possa esclarecer. Vamos de seguida avançar para alguns destinos para este tipo de casamentos. Necessariamente falo-vos deste tema porque tenho consciência de que Portugal tem muitos casamentos deste estilo. Contudo, sei também que existem outros destinos que nos vamos preparando, existem outros destinos que vão recebendo e, portanto, se existirem mais dúvidas, digam, por favor. Vou-vos dar aqui alguns exemplos de alguns destinos, alguns muito conhecidos pelos mais variados motivos, e portanto começar por vos dizer a questão de Las Vegas, e já toda a gente viu um filme sobre um casamento em Las Vegas, já toda a gente sabe de alguém que casou em Las Vegas, não diria amigos, mas algumas estrelas, e sem dúvida que este é um destino excêntrico no ponto de vista de casamento ou no ponto de vista de turismo, e portanto uma das características sobre os casamentos em Las Vegas é a questão de não existir não existirem muitas barreiras burocráticas, e quero alertar-vos disto. Quero também alertar-vos que depois é necessário registar esse casamento em Portugal. Portanto, o casar pura e simplesmente em Las Vegas não é válido em Portugal. Depois é necessário concretizar o registro deste casamento em Portugal. Em que sítio de Las Vegas? Las Vegas está preparado com imensas capelas que recebem este tipo de casamentos e, portanto existem bastantes locais e opções. Este é um destino muito escolhido pelas celebridades que já casaram, pela excentricidade, e existem noivos que o procuram e, portanto, se vocês procurarem também alguns itens relacionados com este tema, vão encontrar imensos casamentos em Las Vegas e imensas ideias. Depois Santorini. Eu diria que Santorini é um destino necessariamente mais calmo, necessariamente com um estilo muito mais rústico, muitas vezes as decorações em tons de azul. Muitas vezes este casamento em Santorini implica necessariamente uma união com a lua de mel, tá bem? Muitas vezes juntam a cerimónia com a lua de mel, fazem as duas coisas no mesmo destino. É um destino muito procurado para casamentos. E, portanto, vemos aqui mais uma ideia. Refiro aqui o México e necessariamente eu diria que muitos destinos paradisíacos que nós conhecemos com praia necessariamente são procurados para cerimónias na praia e essencialmente é isso. Dizer-vos que esta primeira imagem que vos coloquei aqui é quem já foi ao México conhece o Parque Scarré, e isto é mesmo dentro do parque. Portanto, estamos a falar de hotéis, de resorts que estão preparados e que têm pacotes completamente preparados para a totalidade do casamento. E quem já viajou para este tipo de destinos, México, Punta Cana, este tipo de destinos nas Caraíbas, necessariamente já viu um casamento a acontecer com algumas pessoas, e portanto é este tipo de pacotes que as pessoas procuram. E é este tipo de experiências que os noivos procuram quando procuram este destino, está bem? Refiro-vos aqui alguns outros destinos que vos podia mostrar e alguns outros destinos que vocês também podem procurar, como a Tailândia, as Fiji, Punta Cana, Toscana, Riviera Francesa, também conhecida porque algumas celebridades já casaram no destino, Marrocos, muitas vezes pela experiência cultural, e necessariamente Portugal.
E uma vez mais alertar-vos que nós somos um destino muito escolhido para este tipo de casamentos e, portanto, este é o grande ponto que vos quero alertar ao longo deste webinar, é que nós somos sem dúvida um destino muito, muito procurado. E pergunto-vos eu, porquê casar em Portugal? Se vocês tivessem noivos que vos chegavam e muitas vezes nos procuram no ponto de vista turístico, ou seja, nós muitas vezes estamos a ser comparados com Espanha, com a Grécia, com o México, e se os noivos vos perguntassem numa primeira reunião em que ainda estão a considerar todos estes destinos, porquê casar em Portugal? Quais seriam as vossas respostas? Coloquei-vos aqui algumas imagens para ajudar em algumas respostas possíveis, mas pergunto-vos porquê casar em Portugal? No ponto de vista, eu como vendedora, como organizadora, porquê é que aconselho casem em Portugal? Portugal é o destino certo para o vosso casamento, vai-vos trazer a experiência certa, mas porquê? Gostava de contar aqui com a vossa colaboração. Sem dúvida que as paisagens, os locais, sim, obrigada, Rita, obrigada, Daniela. Sim, paisagens românticas. Centros históricos, claro, sem dúvida. Culinária e gastronomia, sim, a comida. Os vinhos, sem dúvida. Gastronomia e tradições muito típicas, muito obrigada, até agora. O clima, sem dúvida que o clima é um dos fatores que nos ajudam imenso, porque nós temos aqui um grande período em que é possível realizar casamentos no exterior e, portanto, o clima ajuda-nos bastante. Sim, a questão que a Ana Soares nos refere também é verdade. Temos praia, temos campo, temos cidade, temos a questão da gastronomia. E não é tão caro assim, exatamente. Obrigada, Isabela. Sem dúvida que é um bom fator. É um destino comparável entre aos restantes, mas com paisagens muito bonitas. Sem dúvida, Mariana. Obrigada. Sim, esta questão que a Daniela também refere, a questão da variedade de artistas que podem atuar, sim, nós também temos aqui a questão das animações a um custo muito, muito simpático e sem dúvida que os noivos também procuram isso. Sim, e rapidamente conseguimos chegar a outros destinos, por exemplo, no caso da lua de mel, também é verdade. Teresa, obrigada. E sim, somos um país cheio de histórias românticas e isso é uma grande verdade. Vejo que já temos aqui pontos suficientes para convencermos os noivos a casar em Portugal. Eu não diria melhor do que aquilo que vocês disseram. E portanto, sem dúvida que o clima, estamos a falar aqui de um período do início de abril ao final de outubro, são meses considerados época alta, portanto estamos a falar aqui de um grande período. E por exemplo um nórdico que casa no início de abril considera que o nosso clima é fantástico e portanto estamos a falar aqui de um grande período em que podemos fazer este tipo de cerimónias tal como vemos na imagem ao ar livre, no meio da natureza, no meio da cidade, onde nós quisermos. Temos a questão da gastronomia, tal como vocês referiram. Sem dúvida que esta questão da localização, poderemos receber convidados dos diferentes cantos do mundo e partilhar convosco que já organizei um casamento muito, muito engraçado, em que depois os noivos construíram um mapa gigante no local e os convidados se fixavam do destino de origem e tínhamos convidados com origem em mais de 60 países diferentes. Foi muito, muito giro. Portanto, tivemos aqui uma variedade imensa e isto mostra o quão centrais somos, ok? O quão de diferentes sítios podemos chegar. A questão do destino, e quando eu falo do destino, falo do facto de sermos história, de termos estas histórias românticas que vocês referiam, falo do facto de termos esta questão de poder casar na cidade, poder casar no campo, poder casar na praia.
e, portanto, sermos um destino extremamente completo. E depois a relação preço-qualidade, necessariamente. Necessariamente somos um destino ainda com um custo extremamente aceitável para muitas das culturas, e portanto há aqui uma relação preço-qualidade extremamente aceitável do ponto de vista de quem nos compra este produto. E pergunto-vos eu como funciona em Portugal, e vou-vos mostrar aqui alguns sites. A minha ideia é mostrar-vos alguns sites, é mesmo mostrar-vos como esta é uma maneira de atuar no mercado, trabalharmos apenas para clientes estrangeiros. E a maneira como cada uma de vocês se vai preparar enquanto marca de wedding planner ou vai querer atuar no mercado é distinta, mas dizer-vos que existem marcas muito específicas em Portugal que trabalham só para Destination Wedding. Porque não querem casamentos de 300 pessoas, preferem casamentos com 30 pessoas e que muitas vezes têm uma faturação muito superior a casamentos de 300. E esta é uma noção que eu vos queria passar. São casamentos com budget disponível muito, muito superior e, portanto, esta é uma maneira também de nos posicionarmos no mercado. Eu vou-vos mostrar aqui alguns exemplos de espaço de Portugal e espero que consigam ver. Por exemplo, esta é uma empresa que trabalha em Portugal, Destination Wedding in Portugal, portanto conseguimos perceber, não sei se vocês conhecem algum destes espaços, felizmente já visitei quase todos eles, mas conseguimos aqui, estão todos sem ouvir, continuam a ouvir. Estão a ouvir? Queria apenas confirmar isso. Se mais alguém não estiver a ouvir, diga-me por favor. E agora estão a ouvir? Então, eu vou. É, é, eu penso que assim. Eu penso que assim já me conseguem ouvir. Eu fechei o primeiro site, eu já vos deixo o link. O primeiro site é muito pesado porque tem muitos vídeos, é extremamente interessante. Mas fechei-o, depois já vos deixo aqui o link, está bem? Tenho pena de não vos conseguir mostrar, mas explorem-no, por favor, porque ele tem diferentes exemplos. Estão-me todos a ouvir, por favor, confirmem. Ok, ainda bem que já está bem, obrigada por me confirmarem. No primeiro site que não vos consegui mostrar, quero-vos só pedir que vejam, por favor, porque nesse site vocês têm mesmo exemplos dos principais espaços em Lisboa que trabalham com Destination Wedding, portanto espaços mesmo turísticos como o Palácio da Pena, como a Estufa Real, como a Estufa Fria, espaços que estão preparados mesmo para receber este tipo de casamentos, espaços mesmo no centro da cidade. Rita, vou pedir que deixem-me só escrever uma mensagem à Rita para ela fazer um refresh. E desta forma esse primeiro site mostra isso mesmo e deixa-vos essa possibilidade de vocês verem espaços em concreto. Aqui conseguimos ver mais alguns e conseguimos logo ver que esta empresa trabalha alguns sítios muito específicos e também os mais procurados. Conseguimos ver que temos desde o espaço mais turístico, com o Palácio Monserrate, alguns hotéis mais. O, o,
alguns destinos também aqui de praia. Estava a tentar encontrar um para vos mostrar, mas não está neste site. Mas queria mesmo que vocês depois explorassem estes sites e que vissem o quão históricos ficam os casamentos. Tem aqui a estufa fria, por exemplo, tem o. Isto é o Pátio Alfacinha, espaços muito, muito conhecidos. Temos o Palácio da Pena. Portanto, temos aqui também diferentes opções, sejam eles opções mais na praia ou opções mais em palácios e espaços mais históricos, como por exemplo aqui o Museu dos Coches. Atualmente é um espaço que apenas faz 10 alugueres por ano, para que saibam. Está muito, muito limitado, mas que é possível. E desta forma vocês conseguem aqui ver diferentes áreas. Conseguimos perceber desde o início que este tipo de empresas se prepara pura e simplesmente para este tipo de casamentos. Esta empresa é da Daniela Morazo. A Daniela trabalha Portugal inteiro. E neste caso vemos aqui exemplos de diferentes sítios, não só em Lisboa, como víamos na anterior, mas diferentes sítios em Portugal. E vocês vão conseguir perceber. E se quiserem depois ver aqui também no portfólio as opções, conseguem ver diferentes opções com um estilo completamente paradisíaco e que garanta aos noivos esta variedade. E acima de tudo, era isso que vos queria deixar, esta mensagem muito clara. Dizer-vos que quando nos colocamos no mercado desta forma, estamos a direcionar-nos para algum público específico, mas que sem dúvida é um público que nos procura bastante, está bem? E isso queria-vos deixar muito, muito, muito presente. Vou-vos aqui, vamos aqui então continuar. Não sei se têm alguma dúvida. Da minha parte é só. Vou-vos deixar aqui presente os links para que vocês possam visitar os 3 sites, para que vejam as diferentes opções. Agradeço imenso a vossa atenção. Espero que tenha ficado claro. Não sei se têm mais alguma dúvida relativamente a este tipo de casamentos, e se tiver, coloquem-me, que eu esclareço sem qualquer questão, todas as que saiba, como é óbvio, mas dizer-vos que é um mercado muito, muito interessante, e que é um mercado que sem dúvida faz crescer o nosso setor em Portugal, e que contribui com faturação extremamente elevada para o nosso país, está bem? Portanto, deixo-vos aqui algum tempo para caso tenham alguma questão poderem colocar, e agradeço então o vosso tempo e a vossa atenção. Muito obrigada pelo vosso tempo. Se não têm questões, desejo-vos uma ótima semana, muito bom estudo e vamos empenhar-nos neste novo ano. Obrigada pelo vosso tempo. Muito obrigada. O resto de uma boa semana.